A paz do Senhor, queridos, amém. Presbítero Marcos, estamos aqui no nosso templo da Igreja Evangélica Deus é Fiel, pastor Moisés Santos. Vamos estar dando início à nossa 14ª aula, essa aula que foi prometida aí na semana retrasada, e nós estamos aqui para fazer esta aula no nome do Senhor Jesus Cristo. Só lembrando a você que esta aula ela não está na revista, tá? Nós vamos acompanhar esta aula, tá? Na Bíblia, tá? Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 23, tá certo? Antes de nós fazermos uma breve oração, eu queria estar agradecendo a presença de dois valores aqui hoje comigo, para estar conduzindo esta aula que tem o tema de as obras da carne, pastor Moisés Santos. Dá um amém, pastor. Amém. Graças a Deus. Pastor presidente aqui da nossa igreja. Pastor Moisés é professor também, né? Professor da escola dominical e professor também do seminário aqui da nossa igreja, né? Então hoje nós estamos aqui com um time bastante legal aí. Também queria agradecer a presença do pastor Everton. Então, um amém aí, pastor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos já ouviram aí a voz dos nossos valores que estão aqui conosco, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma breve oração e vamos dar início aqui a esse tema tão relevante nos dias de hoje, né? Amantíssimo Deus, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, nesse momento, diante da Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, Senhor, a nós que estamos aqui, Deus querido, de frente desta aula, a qual será conduzida por nós, mas, Senhor, o Teu Espírito Santo estará aqui para nos ajudar, Senhor, para que esta aula chegue até, Senhor, os alunos, chegue também a outras pessoas que possam, as dúvidas possam ser sanadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá então. Você que, eu volto a dizer, você que não tem a revista, né? Essa aula não está na revista, né? Ela está lá na nossa Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Vamos ler o texto antes de nós fazermos uma introdução para dar pano de fundo a nossa aula aqui. Hoje eu vou usar bastante aí o pastor Everton e o pastor Moisés, tá? Esses valores vão me ajudar aqui, porque, olha, esse tema, né, pastor Moisés, esse tema é muito complicado, muito difícil, mas, como eu costumo dizer, aqui nessa igreja, nós pregamos a palavra de Deus, querido. Nós aqui não pregamos história de carochinha, nós pregamos a palavra de Deus. Então, o ensino aqui, graças a Deus, é um ensino forte, é um ensino perene. Então, se você quer aprender, você que é aluno dessa escola dominical, ouça as aulas, tá? Faz aí o seu esquema de aulas, né? As aulas elas foram gravadas desde a aula 7, então você que perdeu, você pode ir lá no nosso grupo e ver as aulas, tirar as suas dúvidas, amém? Não é isso, né, o pastor Everton? Esse tema é um tema que nos dias de hoje ele fala a respeito de uma santidade, não é isso? Verdade. Fala sobre uma santidade que devemos buscar. Então, vamos estar lendo aqui o texto para nós iniciarmos a introdução. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Olha, quando eu estava lendo esta passagem, estava estudando, eu fiquei horrorizado, porque em contraste, né, pastor, ao fruto do Espírito, as suas características, o fruto ele só possui 9 características, mas as obras da carne são 16 ações, ou seja, quase o dobro. Verdade. Né? Quase o dobro. Então, olha, é muito complicado, tá? Vamos estar falando aqui a respeito de algumas coisas e logo, daqui a pouco, vou usar esses valores aqui para me ajudar esta aula aqui, tá? Porque, como eu disse, querido, eu não sei tudo, então vou usar bastante aqui os nossos professores que estão aqui hoje nos ajudando. Opa, graças a Deus. Faltou aqui a professora missionária Andréia, hoje é aniversário dela, né? E hoje ela não pôde estar aqui, mas é uma professora também que sempre está aqui nos ajudando nesta aula, né? Nas aulas, né? E também o pastor Eduardo, que também não pôde vir, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos lá. Para dar pano de fundo ao que nós vamos falar aqui, precisamos entender duas situações, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vou repetir: seguir a paz com todos e a santificação. Bem, queridos, para nós entendermos este tema, as obras da carne, precisamos ter em mente duas coisas. A primeira, o homem antes da queda e o homem após a queda. O que era o homem antes da queda? Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus faz o homem santo. Deus, quando faz o homem, ele faz um homem santo. Mas aí você pode até me perguntar: mas Marcos, por que o homem era santo? Porque, querido, vou dizer algo bem interessante para você. A base do relacionamento de Deus com o homem era a santidade. Porque na viração do dia, pastor, Deus vinha falar com o homem, ou seja, a base de relacionamento entre o homem e Deus era a santidade, porque se o homem não fosse santo, Deus não iria conversar com o homem. Então, precisamos entender a seguinte situação: o homem antes da queda, ele era santo. Após a queda do homem, o que ocorre? Esse relacionamento, essa santidade, pastor Everton, ela é quebrada. Ela é quebrada. Ou seja, esse relacionamento que o homem tinha com Deus, essa santidade, né? Essa via de mão dupla, ela foi interrompida. Agora, antes o homem era santo, foi criado santo para ter esse relacionamento com Deus. Agora ele teria que buscar, ou tem que buscar, a santidade. Antes ele era santo, agora ele tem que buscar esta santidade. Hein? Esse ato relacional com Deus foi quebrado, ou seja, esta santidade, ela foi quebrada. Isaías 59, versículo 2, diz assim: as nossas iniquidades fazem separação entre mim, entre nós e entre o nosso Deus. Ou seja, esse relacionamento, houve uma ruptura. Mediante isto, ou seja, esta queda, Deus teve que prover, pastor Moisés, não sei se o senhor concorda conosco, uma expiação. Ou seja, precisava esse pecado, ele ser expiado. Ou seja, então, Deus prepara Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para que esse pecado fosse expiado, para que cumprisse a vontade de Deus. Ou seja, o homem peca, mas Deus, ele provém, né, ali a nossa redenção através de Jesus Cristo. Agora, de fato, nós podemos ver aqui, né, depois
que agora, né, de fato, não há mais agora a interferência. Podemos dizer agora o seguinte, agora nós entramos aqui numa questão bem interessante, o pastor Moisés e o pastor Everton, que eu até anotei aqui. A Bíblia vai dizer lá em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que há um novo nascimento. Nós, como os servos de Deus agora, podemos praticar essas obras da carne? O que você acha, pastor Moisés? Podemos praticar esta obra da carne? A partir do momento que nós somos novas criaturas, você se tornou uma nova pessoa. Agora, todas aquelas obras pecaminosas, elas são deixadas de lado e agora você começa a fazer algo semelhante à santidade, né? Porque outrora, quando nós praticávamos essas situações, né, de obra da carne, nós estávamos servindo a deuses diferentes. Nós tínhamos um dono lá onde nós estávamos. Hoje, né, a partir do momento que eu me converto ao cristianismo, eu passo a ter um novo dono. E esse novo dono, ele diz que nós temos que ser santo porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Né? Porque Ele é santo. Então, nós temos que praticar novas práticas, né, de santidade, nós temos que procurar aprender. Obviamente, nós estamos em construção, nós vamos aprender com o nosso novo dono, né? Porque agora eu não sou mais meu. Isso aí. Eu volto, né, a pertencer ao meu antigo dono, meu primeiro dono, que foi o meu Criador. O Criador, nosso né? Criador, né? O nosso Criador. Então você vai ter que voltar a fazer aquelas práticas que você fazia quando estava comigo, né? Isso aí. Não é verdade? Isso. Porque a gente sabe que o Novo Testamento, e ele vem cobrando do povo de Israel justamente por esse motivo, porque o povo de Israel, outrora, volta e meia, eles, né, se distanciavam, eles, né? oscilavam muito, porque eles estavam andando num caminho, de repente, por algum motivo, eles se desviavam e deixavam de servir ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, né? Então, havia ali, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Né? Há um preço, né? Esse preço é um preço a ser pago. E justamente aí, esse versículo que o senhor leu aí de Isaías 59, versículo 2, vem protagonizando justamente sobre isso, dizendo que não existe distinção de pecado, não existe pecadinho nem pecadão, todo pecado para Deus é igual. Até porque o Por pecado, isso veio, né, a expiação. Por quê? Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado para mim, todo ele é igual. é de forma absoluta, né? Pecado é absoluto na Bíblia, não é relativo. Se você, a partir do momento que você pegou uma maçã, ou uma bolsa cheia de dinheiro, para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Para Ele é a mesma coisa. É de forma absoluta, né? Pastor Moisés colocou aqui algo bem interessante. O senhor concorda, pastor Everton? Não, o próprio texto que você leu aí de Coríntios, 2 Coríntios 5:17 já dá uma base para tudo isso aí. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornam novas. Só que o versículo 16, aí diz assim: portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Se embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Então tu vai ver aí que ele dá uma base muito interessante aqui sobre da nova criatura. Toda nova criatura ele tem que ter uma nova atitude. Tem que São ser coisas diferenciado. novas, né? São coisas novas, entendeu? Entendi.
bem colocado aí também pelo nosso professor pastor Everton. Mas agora surge uma seguinte questão, professores, né? Bem interessante aqui. Vamos supor o seguinte, mesmo que depois que Jesus, que Deus proveu essa redenção, essa expiação, mas após, se nós observarmos, após a queda do homem, essa natureza pecaminosa, ela continuou em nós. Ela continuou em nós. Então, precisamos entender o seguinte: nós não podemos, queremos deixar aqui bem claro, tá? Queremos aqui deixar bem claro com as opiniões dos pastores aqui, dos professores. O que eu vou dizer aqui não vai dar base, pastores, para que eu peque, para que eu seja um pecador. Porque agora eu vou falar assim, a minha natureza é pecaminosa, eu vou pecar. Até porque não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, né? Paulo vai falar sobre isso. Não podemos dar. Então, queridos, eu quero dizer aqui o seguinte: por mais que a nossa natureza ela se tornou pecaminosa após esta queda, o que ocorre? Agora vamos ter que ver qual é a diferença do ímpio, pastor, e do justo. Eu sou justo, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que houve uma justificação daquele pecado, dos meus pecados. Qual a diferença então, pastores? Qual a diferença entre o justo e o ímpio? No meu entendimento, é o arrependimento. Ou seja, nós não podemos praticar essas obras da carne, não podemos, porque somos nova criatura, segundo a Bíblia vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas a nossa natureza pecaminosa, ela vai fazer o quê? Vai permitir e vai nos dar também uma condição de às vezes cometer este ato. Porque nós vemos aí, pastores, que às vezes tem pessoas, você fala assim, poxa, a pessoa, né, tá na igreja, tá ali fazendo a obra de Deus, mas ela comete um pecado, comete um adultério, comete, um homicídio. Ou seja, então isso quer dizer para mim, pastor, que a minha natureza, ela está em mim, a minha natureza é pecaminosa, mas a diferença do justo e do ímpio, amados, sabe o que é? É o arrependimento, porque a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 5, versículo 32, que Jesus ele não veio chamar os santos, mas sim os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Então, qual a diferença do justo e para o ímpio? O arrependimento. Você, queridos, os pastores que estão aqui vão estar concordando comigo, tenho certeza disso. Nós que estamos na igreja, você que está na igreja e continua na prática do pecado, querido, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das coisas horríveis que você está fazendo. Isso não é de Deus não, querido. Amém, pastor? É por aí, né? Aqui nós estamos vendo aí uma grande situação. Não sei se vocês têm assistido aí algumas coisas que têm acontecido no mundo gospel, né? São cantores de nomes aí abandonando a vida gospel e, né, para poder estar fazendo outras práticas, né, que não convém a nossa santidade, né? E tem um pastor também de nome aí, que ele vem batendo nessa tecla, porque nós não podemos estar dentro dessa situação, nós não podemos estarmos misturados na verdade, né? Uma das coisas que me chamou a atenção esses dias foi uma cantora evangélica, que ela fez uma live de música diversificada. Jesus. Né? Cantando música mundana e também... fazendo uma mesclagem, né? Isso. Né? É complicado. Então a gente fica dentro dessa situação, como que a gente fica? Porque nós somos formadores de opinião.
Então, verdade. essa pessoa fazendo essa determinada live, cantando música mundana e música evangélica, ela está dizendo para os nossos jovens Eu não me importo. convertidos, Eu não me importo. pode, não tem problema não, você pode, né? Não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque um versículo aqui que me chama a atenção em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... é o 13, mas eu vou ler o 11 e o 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Justamente o que o Senhor falou quase agora, né, em relação de pessoas que nós olhamos para ele, né, ele estava firme, está firme, mas de repente ele comete um ato de um homicídio, de um adultério, né, um ato assim que sai fora do padrão, né? Então, está aqui nos advertindo, né? E o 13 fala assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que não possa, para que possa suportar. Né? Texto é interessante, né? Então, querido, a gente precisa, né, estar muito bem conectado, nós precisamos estar muito bem dentro dessa situação de estarmos continuamente lendo a palavra do Senhor, fortalecendo, né? Estar em meio a pessoas, né? Porque nós não podemos estar, isso não quer dizer que nós não vamos conversar com pessoas que não é do nosso meio evangélico. Isso não quer dizer isso, senão nós teríamos que sair do mundo, essa é a verdade, né? Sair desse globo terreno. Então, mas nós temos que nos separar, né? A maior parte do tempo nós deveríamos, né, estar com pessoas que verdadeiramente tenham o mesmo pensamento que nós temos, de seguir a lei, de alcançar, né, a vida eterna. Então, é necessário que nós não venhamos cometer esse erro, né? Esse erro, porque às vezes, na minha casa eu sempre falo com todos, né? Eu tenho um filho que está na situação que todo mundo conhece. Muitas são as vezes que eu chego dentro de casa, ele está ouvindo lá o rap, não sei o que lá, hip hop que ele gosta, e quando eu chego, ele rapidamente desliga. Eu falo, cara, né? Fica tranquilo, pode ouvir tua música. Não, cara, sei que você não gosta, entendeu? Tem uma série lá que ele, até ontem eu falei para ele, pô, deixa aí, cara, pode ver. Ele falou, não, para falar muito palavrão, e eu sei que você não gosta de ouvir essas coisas. Então, quer dizer, há um respeito. Há um respeito. A pessoa que você está perto de você, ela precisa saber que você, né, é uma pessoa separada, é uma pessoa diferente. A palavra santa é separado, né? A palavra santa justamente, é separado. Justamente, porque eu gosto de dizer que os 24 anciões lá, quando eles estavam lá falando para ele é santo, ele está dizendo, olha, é diferente, é diferente, porque o nosso Deus é diferente e nós temos que ser também diferente, embora temos que ter a consciência que nós estamos aqui no globo terrestre e aqui nós temos que estar em meio a muitas pessoas, até porque eu tenho que estar do lado de outras pessoas também, conversar com pessoas que não servem o mesmo Deus que eu, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer para mim assim, ó, fala de mim para ela. Aí como que eu não vou falar dele para essa pessoa se eu nunca falei com ela? Se eu passo não dou um bom dia, se eu passo não dou uma boa noite, ou se a pessoa, eu nunca me expresso com essa pessoa, nada. Então tem um relacionamento o dia também, que né? Deus for falar para mim, você tem que falar de mim para essa pessoa, vou estar perdido. Porque aí a pessoa pode chegar para mim e falar assim, alto lá, não quero ouvir você falar verdade. de Deus, você não tem Deus não, porque o pouquinho que eu conheço de Deus, ele não faz isso que você está fazendo, a acepção de pessoas. É isso aí. Irmãos,
vocês viram aqui, ouviram aí, nosso pastor presidente aí falando, botou aqui várias situações a respeito, né, do que nós estamos falando aqui. Olha, você só não aprende aqui nessa igreja se você não quiser. Se você falar assim, eu não quero aprender, eu não quero, isso aí não me importa, eu não quero saber disso. Mas, querido, aqui tem palavra de Deus. É isso aí, pastor Hérito? Verdade. Interessante, né? Bem colocado aí. Esses dias, querido, eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Eu ouvi a seguinte frase: a igreja de Jesus, ela está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Ela está aberta para todos, querido. Qualquer pessoa pode entrar aqui, qualquer pessoa pode, até porque a igreja, né, é um lugar público, né? Você pode entrar, você pode, só não pode fazer algazarra, né? Mas você pode entrar, você pode assistir o culto. Mas a gente precisamos entender, pastores, que a igreja, ela não está aberta para tudo. As pessoas hoje estão com essa concepção, ela pode vir para a igreja, elas querem permanecer do jeito que elas vieram lá do mundo. Se acredito eu que o pastor Everton, pastor Eduardo, você, presbítero Marco, os líderes aqui que estão em evidência, né? Nós temos a mesma concepção e temos que ter a mesma concepção, né? De santidade. E nós precisamos verdadeiramente entender essas coisas e defender, né? Porque eu não tenho bola de cristal, eu não consigo ver, né? Eu não sei qual é, eu acho que me ajuda aí, pastor, o bicho que ele consegue, um inseto que ele consegue ter uma circunferência, né? Parece que é a abelha, né? Que ela pode, né? Ou o camaleão, né? Pode. Eu não tenho eu não tenho, nós não temos, né? A não ser que Deus revele. Né? Eu não tenho, a não ser que Deus revele. Mas se o pastor Everton chegar para mim e falar, pastor, fulano está fazendo determinada situação assim, ou o senhor vem, ou o pastor Eduardo, ou o pastor Cleito, obviamente eu e nem nenhum de vocês pode tomar nenhuma decisão sem antes apurar os fatos, né? Tem que ter uma apuração de fatos. Mas espera aí, se o pastor Everton falou, tem peso. Se o presbítero falou, tem peso. Se um dos outros pastores falar, tem peso. Então vamos averiguar. E em cima dessa averiguação a gente vai tomar uma decisão. Mas eu nunca posso dizer para vocês que vieram até mim e me falaram algo dessa situação, dizer assim, não, é melhor ele estar aqui dentro desse jeito do que estar lá no mundo. Pera aí, eu não posso aceitar esse tipo de coisas, né? E no decorrer dessa situação, né, que nós temos passado, a gente eu tenho ouvido algumas pessoas pensar, alguns líderes pensar dessa forma, não, porque a gente não pode pensar dessa forma, porque se eu fosse pensar dessa forma, Isaac estava aí até hoje tocando, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. Então o negócio é muito mais sério, presbítero e pastor Everton, do que a gente pensa. É muito mais sério que isso. O negócio é bem mais. É verdade. Deixa eu ler aqui, queridos, um texto aqui. Hoje a gente está, né, bastante usando aqui os pastores. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vamos colocar aqui um exemplo bem interessante para nós entendermos essa questão das obras da carne, entre o justo e o ímpio, pastor Everton. Vamos supor que dentro nós temos uma casa, existe na casa a porta, dentro desta casa existem as obras da carne. Ou seja, eu como justo, pastores, Deus me dá uma chave, ou seja, para que eu abra essa porta, e a decisão é minha. Eu abro esta porta se eu quiser. Eu abro e fico lá dentro fazendo as obras da carne, se eu quiser, eu tenho a chave. Até porque eu tenho livre-arbítrio.
embora a Bíblia vai dizer algo bem interessante, depois que nós fazemos, né, a nossa escolha, né, nós agora temos um Senhor, seguimos a esse Senhor. Mas todavia, conforme, né, nós temos visto aqui, a gente agora tem esta chave. Então a gente pode abrir esta porta. Claro que nós não devemos abrir, né? Mas podemos aí entender isso bem desta forma aí, tá? Queridos, algumas pessoas entendem a seguinte coisa, a seguinte situação, que o contrato, né, o relacionamento entre Deus e o homem, ele precisa ser sinalagmático, ou seja, precisa ser de forma bilateral. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pastores? Eu tenho responsabilidade e Deus tem também. Aí você fala assim, poxa, Deus não cumpre o seu propósito comigo, Deus não me abençoa, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, mas nós estamos fazendo? É uma situação que a gente precisa observar, né? Às vezes Deus não faz algo porque a gente, querido, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Ou seja, precisa ser um contrato bilateral. Eu tenho compromisso e Deus tem compromisso comigo. Desde o momento que eu deixo de ter compromisso com Deus, Deus também não tem obrigação nenhuma de ter obrigação comigo. Posso ler um versículo aqui? Pode? Posso? Acho que o senhor vai ler 1 Samuel 2,30, né? 1 Samuel 2,30, né? Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família, uma linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Né? Então, falando da palavra de Deus e com o nosso entendimento, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Né? É verdade. Essa é a verdade. O relacionamento é esse aí. Não, queridos, deixa eu falar aqui uma coisa bem clara para vocês. Não existe um relacionamento dessa forma aí, da forma que você quer. Não. Existe um padrão na Bíblia, pastores. Existe um padrão. Nós vamos ver no Antigo Testamento, não sei se vocês vão concordar comigo, existia uma forma, pastor, das pessoas entrarem no templo. Você não podia entrar de qualquer maneira no templo. Existia uma forma de entrar no templo. Hoje as pessoas entram no templo, até às vezes eu sou meio chato aqui, né? As pessoas, né? Eu falo, irmãos, quando você entrar para o templo, acabou. Ao entrar para dentro desse templo, acabou, querida, agora é só adoração. Esquece. Entende, amados? Né? Então, concluímos aqui a nossa introdução, né? Ela ficou bem grande porque eu estou usando aqui, os pastores aqui estão me ajudando bastante aqui nesta aula hoje. A aula está meio que diferente. Pastor Everton, o que o senhor acha a respeito de tudo isso que nós estamos falando aí? O senhor está falando pouco, né? O senhor está conduzindo a câmera aí, mas o senhor também pode falar. Não, é interessante, porque assim, os textos que tem colocado, é muito como foi colocado aqui, acerca de algumas pessoas que são exemplo, que eram para ser exemplo e hoje estão dando um mau exemplo, né? Eu gosto muito daquele texto de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Sansão estava ativo na obra, fazendo um monte de coisa, mas o texto vai dizer que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo isso. Muita gente está vivendo, está envolvido com a obra. É por isso que é diferente entre obra da carne e fruto do Espírito. Porque a obra, ela revela a nós. O fruto não, revela a Deus na nossa vida. É verdade. É diferente. Tem essa característica. Tem, né? Essa característica. Tem muita gente que está envolvida com a obra. E já deixaram de ter uma vida com Deus há muito tempo. Foi o que Sansão viveu. Sansão estava envolvida com a obra, um negócio, não, que eu tenho que fazer, e pá. E um belo dia ele se levantou e falou assim, não, mais uma vez eu vou vencer, porque ele já estava envolvido com aquela obra de vencer os filisteus, toda vez que ele via, ele vencia. Só que aí o texto vai dar um parênteses muito interessante, ele vai dizer assim, e ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado
dele. Que coisa terrível, né? É o que a obra da carne faz. A carne, ela tem isso. É por isso que aqui em Gálatas, capítulo mesmo 5, o versículo 16 diz: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfarei o desejo da carne. Tem gente que já está satisfazendo o desejo da sua carne há muito tempo e deixou de viver uma vida com o Espírito. Então nós vemos isso aí, a obra da carne e o fruto são coisas muito diferentes. Porque se a Com pessoa certeza. não tiver, mas aí ela passa a ser diferente, mas às vezes dá uma aparição que estamos fazendo tudo certo. Verdade. Tem que ter o cuidado com isso, porque às vezes talvez nós estamos tão envolvidos com a obra da carne e achando que é o Espírito que está movimentando, que é o fruto do Espírito, que perdemos isso. Perdendo. Porque tu vai ver muitas coisas aqui, para você ver, são 16 obras da carne. Contra 9. Contra 9. Você pega Mas é mais direitinho, que o estuda dobro, né? sobre o Quase o fruto dobro. do Espírito e a obra da carne, tu vai ver se tu não tiver tão ligado, você acaba envolvendo o fruto do Espírito no meio da obra da carne, de uma forma que você acha que está fazendo aquilo que o Espírito... E se a gente for nos olharmos dentro desses 16 critérios, glutonaria e... Bebedice. E glutonaria e aleluia, já vou achar. E prostituição está dentro do mesmo. Glutonaria a gente sabe que é comer demais. E prostituição, quer dizer, está dentro do mesmo critério, né? É verdade. É uma observação assim que a gente, lendo, a gente passa por despercebido, mas a gente vai ver a situação. E engraçado, pastor, até me faz Juízes 16, o que é? 16, 20. 16, 20, vou até marcar aqui que é interessante isso aí. É muito assim, porque existem pessoas, como o senhor falou, existem pessoas que continuam fazendo a obra, se tornou costumeiro, né? Fazer a obra, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, o cara já está no talento, né? E o mais engraçado é que o pastor leu ali e ele não sabia, né? Não sabia. Aí fala do compromisso que o senhor está falando aí, até do versículo que nós estamos falando. Porque verdade. nós temos compromisso, mas Deus também tem conosco. Tem a responsabilidade. Se a gente tiver no padrão dele, ele tem compromisso com a gente. Se a gente sair do padrão, ele simplesmente nos abandona. Irmãos, vamos lá, né? A nossa aula aqui está bem interessante, está bem acalorada aqui, né? Estamos usando bastante aqui os professores aqui para me ajudar. O pastor Moisés aí já até adiantou algumas coisas que eu ia falar aqui. Por isso que é bom, né, os pastores estar aqui, né? Porque a gente acaba, né, tem algumas coisas que eles vão falar e a gente acaba, já tinha anotado aqui também. Tivemos, interessante, né? Tivemos praticamente quase a mesma observação a respeito, né? Isso significa, querido, que nós somos estudantes da Bíblia e o mesmo Espírito que está em mim também está nos pastores. Coisa interessante isso, né? Mas vamos lá. Vamos ler agora. Vamos estar aqui falando a respeito agora. Agora nós vamos entrar nessas 16 características. Olha, prepara aí o seu coração, prepara aí que o negócio vai pegar fogo agora aqui. Porque vamos falar de coisas, né? Podemos dizer, pastores, que a obra da carne, inimizade, ela é ao contrário do fruto, né, da característica do fruto do Espírito, benignidade. Podemos dizer que a obra da carne, porfia, que é brigas, né, ela é ao contrário da paz. Podemos também dizer que a ira, ela é ao contrário da mansidão. Ou seja, existe aí 16 obras da carne. Agora, querido, nós vamos fazer algo aqui bem interessante, para que a gente entenda essa questão aqui das obras da carne. Olha, já foi falado aqui que existe 16 ações da obra da carne. Para que nós possamos entender aqui,
eu fiz uma divisão aqui bem interessante, pastores. Eu fiz assim, olha, as obras da carne relacionada ao sexo, obras da carne relacionada à adoração, as obras da carne relacionadas a sentimentos humanos pecaminosos e as obras da carne relacionadas a vícios alimentares. Pastor Moisés até adiantou ali a questão ali dos vícios, né? Então vamos estar falando aí a respeito de cada um dessas 16 ações aqui agora. Paulo vai falar isso, queridos, amados irmãos, lá em Gálatas. A carta de Gálatas, né, a epístola, melhor dizendo, de Gálatas, ela foi escrita aproximadamente 49, 50 depois de Cristo, né? E é a epístola em que Paulo, ele é mais veemente na questão do pecado, né? É onde Paulo vai falar às igrejas da Galácia. Se você for observar isso, lá no capítulo 1, no versículo 2, Paulo dirige esta epístola às igrejas, ou seja, existia, pastores, um número imenso de igrejas naquela área ali da Galácia, ou seja, que estavam vivendo o mesmo problema, as mesmas coisas. Ou seja, isso não é, querido, amados irmãos e pastores, professores que estão me ajudando aqui, não só coisas de uma igreja só, não. Isso acontece em outras igrejas. Por isso que Paulo escreve às igrejas da Galácia. Ou seja, esta epístola é a epístola mais veemente, onde que Paulo ele vai falar de forma muito clara a respeito do pecado, né? Vamos estar aí falando a respeito de algumas coisas aí. Paulo ele é bem enérgico, intenso nessa epístola, né? Vamos estar aí falando então agora a respeito dessas 16 ações aqui, até para que o vídeo não possa também ficar enorme, né? Vamos estar falando aí sobre agora as obras da carne relacionadas ao sexo. Quais são as obras da carne relacionadas ao sexo? Podemos dizer que seria prostituição, impureza e lascívia. Vamos estar falando aqui sobre essas três ações aqui das obras da carne relacionada ao sexo. Prostituição, pastores, me ajuda agora no nome de Jesus. Existe esta questão de prostituição dentro das nossas igrejas? Pastor Everton, me ajuda. Existe ou não existe? É muito relativo, né, cara? A gente tem que ter dentro das igrejas, a prostituição, ela te leva a uma série de coisas que vão ferir totalmente os princípios bíblicos, né? Vão ferir. Ferir totalmente. E aí, a gente precisa ter uma forma de colocar para não se acerca da prostituição, porque a prostituição ela abrange uma série de outras coisas. E isso é o que nós vamos estar falando. Só abrange só o ato sexual, a forma de se pronunciar, a forma de se vestir, a forma de falar, de andar. Tem um monte de coisa que vai abranger uma série de coisas acerca da prostituição, entendeu? Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Precisamos analisar os nossos atos, a atitude, porque é através dos atos que se revela a prostituição. Tem que ter esse tipo de atitude. Prostituição vem do grego porneia. Porneia, né? A gente viu muito essa palavra aí numa aula que nós demos aqui a respeito de casamento, né? De divórcio. Acredito que foi até o pastor Moisés que deu essa aula. Foi bem interessante também. Diz aqui, ó, imoralidade sexual de todas as formas. Atos pornográficos em geral. Então, querida, a prostituição, ela vai falar a respeito disso aqui, tá? Imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. Amados e queridos irmãos, temos que ter
todo cuidado o que estamos colocando diante da nossa vista, dos nossos olhos. A Bíblia vai dizer que nós não podemos, amados irmãos, colocar coisas impuras diante dos nossos olhos, porque isso vai nos contaminar. E às vezes, pastores, nós não percebemos que às vezes não é o ato imoral grosseiro que vai nos contaminar. Às vezes é uma coisa que parece ser simples, mas por trás daquilo ali há o quê? Há algo bem mais complicado, mais complicado do que a gente imagina. Então você percebe, né? Às vezes nós ligamos a nossa televisão, aí a gente fala assim: ah, não tem nada a ver aquilo ali não, queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados a quê? A santidade. É por causa da grande palavra, da questão de nós falarmos assim, não tem nada a ver, é que muitas pessoas, naquele grande dia vai acontecer o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Prostituição. Vamos falar aqui agora sobre uma outra situação: impureza, pecados. Opa, houve ali alguém chamou ali o professor. Impureza, olha aí, pastor Everton, isto é, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Ou seja, eu estou na igreja, mas o meu pensamento é só impuro, cara. Aí não tem como. Eu venho para a igreja com pensamentos só de impureza, de coisas que, olha, e podemos colocar aqui, às vezes você fala assim: ah, esse ato aqui, querida, isso que eu estou pensando não tem nada a ver não. Querido, analise a sua vida, e tem sim. Me ajuda aí, pastores, impureza, o que vocês poderiam me falar a respeito disso aí? É uma obra da carne, é uma das. Impureza envolve muita coisa, né? Podemos citar alguém na Bíblia com questão envolvido nisso aqui, com impureza? Eu acabei de falar, Sansão foi um cara mais impuro que teve, estava vendo. Davi, né? Davi, né? Mas a questão, pastores, não sei se vocês vão concordar. Também, Gedeão, ele tinha várias mulheres. Várias mulheres, se né? Se não me engano, acho que 7 mulheres. Parece que teve mais de 50 filhos, né? Me parece, né? Mais de 50 filhos. Aí fala, mas isso aí vai ter que ler para achar o me parece que ele teve mais de 20, ele teve, isso com certeza. A gente só tem uma, já fica de cabelo branco, mas de cara tem 7. Agora, pastores, veja bem, no caso de Davi, a Bíblia vai caracterizar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas aí ele praticou esse ato de adultério e um homicídio. Mas antes de praticar esses atos, né? Nós vamos falar que se der tempo, né? A impureza estava na mente dele, né? Eu acho que essa é a maior luta que a pessoa mas tem. Só que quando a Bíblia fala de que Davi era o homem segundo, né? Segundo o coração de Deus? O coração dele, porque Deus preza muito a adoração, entendeu? E ele, quando ele se arrependia verdadeiramente mesmo, era de fato em verdade. Ele mostrava para Deus que ele estava arrependido daquele ato a qual ele havia feito, né? Diferente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje você vê que há muitas pessoas que se sentem remorso, mas não arrependimento. Porque a diferença entre remorso e arrependimento: se eu me arrependo, eu não vou mais praticar aquele ato. Não há uma prática de fazer novamente. Se eu só sentir remorso, isso quer dizer que eu vou cometer de novo aquele pecado ou até mesmo o outro pior. Entendeu? Então Davi, quando ele se arrependia mesmo de fato e verdade. Ele rasgava mesmo, ele colocava todos que ele pudesse, né? Acredito que o reino todo mundo na mesma situação que ele. E por esse motivo acredito eu que a Bíblia fala sobre essa questão, né? Mas falando aí do que o senhor falou, a pergunta que o senhor fez foi na questão de Davi então estava, né? Na questão lá do ato. Ah, da impureza? Da impureza, né? Como o pastor falou aí, Sansão, Davi, Gedeão, a maioria deles, infelizmente, se você for ler,
a maioria estava dentro dessa questão aí, infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos estar prosseguindo aqui, né, querido? A aula tá bem... Estou usando aí bastante aí os pastores aí, tá bem diferente, mas, né, acredito que a aula deve ser assim, né? Com participação. Os alunos não estão aqui, mas acredito que quando chegar essa aula aí mais tarde aí lá no grupo, os irmãos vão achar bem interessante. Lascívia, Jesus. Isto é, sensualidade. Pecado da sensualidade. Sensualidade. É a pessoa que quer seguir suas próprias paixões, a ponto de perder a vergonha e a decência. Ou seja, por exemplo, pastores, não sei se vocês vão concordar, uma pessoa que é crente, é salva em Cristo Jesus, vem para a igreja com roupas indecentes, eles estão praticando a lascívia? Pastor F, me ajuda. Tudo aquilo que se torna imoral, né? Se torna coisa como nós falamos. Mas tu pode ver, a prostituição, a palavra prostituição e essa outra que nós acabou de ler aí, sobre a imoralidade, né? Lascívia, né? Lascívia. Você pode ver que está tudo dentro de um conceito só. Porque a lascívia, ela vai te criar a prostituição. Automaticamente vai haver uma prostituição. Na primeira fala do senhor falou sobre isso, sobre a roupa. Sobre, vai ligar. Vai ligar tudo, então tu vai ver que uma obra está ligada à outra. É igual a gente fala do fruto. Um fruto tem que estar ligado ao outro fruto. Não tem como ter um fruto e desligar do outro. É igual você pegar uma laranja que tem 12 componentes para fazer vitamina C, você põe um gomo e falar que você não tem vitamina C naquele gomo. Se ela está ligada, se é uma laranja, ela está ligada na vitamina C, porque ela tem todos os componentes. A mesma coisa é a obra da carne. A obra da carne, tu pode ver que se tu for estudar, tu vai ver que uma coisa vai puxando a outra. Prostituição, lascívia, glutonaria e outros mais. Coisa que as pessoas precisam estar. Uma é igual o Google, né? Você abre uma janela e aparece um monte de coisa. E com isso depois, pode ver, o Google, como o senhor falou, o Google. Você abre uma vez o Google no teu telefone lá, um tema, se botar lá. Quero saber sobre, igual eu estou fazendo obra lá em casa, aí vou lá e pesquiso sobre obra. Irmão, o que vem de notificação sobre obra para mim agora, e eu não abri uma vez só. Automaticamente o sistema entendeu que eu estava procurando tal coisa e ele agora manda tudo. É a mesma coisa, é a obra da carne. Justamente. É justamente isso aí mesmo, falando sobre o Google, dependendo da sua pesquisa, não só o Google, mas YouTube, qualquer uma dessas ele te direciona, né, para aquela parte. Aquela pesquisa sua, daí para lá, só vem isso. Só vem esses próximos. É verdade. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Querido, acredito que nós vamos ter que ter uma outra aula aqui. Porque, olha, já avançamos bastante aqui, mas esse é um assunto, né, eu vou, acho que precisar de uma outra aula aqui. Né? Eu vou até estar... Bom que na próxima vai estar Pastor Eduardo e André. Vai estar Pastor Eduardo e a missionária André aqui, tá? Mas vamos dar mais um pouquinho de prosseguimento aqui para a gente ver se a gente consegue chegar pelo menos até a segunda parte aqui, depois a gente vai deixar essa outra parte aí para depois, tá? Porque são muitas coisas, querido, muitos assuntos, surgem muitas dúvidas, vamos estar prosseguindo aqui, e daqui a pouquinho a gente já vai estar terminando, até para que o vídeo não fique também, né, muito grande, tá? Lembra você que hoje nós vamos fazer algumas perguntas a respeito da aula de número 13 e hoje da aula de número 14, tá? Então fique atento aí. Tá certo? Vamos estar colocando lá algumas perguntas e vamos estar avaliando aí qual é as dúvidas que surgirão lá a respeito dessas aulas. Vamos lá. Idolatria, meu Deus, é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa. Jesus, e aí, pastores? Confiança numa pessoa é uma idolatria? Infelizmente. Não é nem assim, uma idolatria, mas eu estou falando assim, eu confiar numa pessoa, eu tenho que ter o cuidado de entender que a minha confiança que eu tenho em você não quer dizer que você não possa errar. Isso não pode ter a base naquilo que eu confio em você.
O problema é que as pessoas criam essa idolatria na outra e cria esse nível de, vamos dizer, uma santidade, que a pessoa, quando erra, ela se torna frustrada. Isso não quer dizer que eu não possa confiar em você. Eu tenho que confiar em você, entendendo que você é ser humano, que você possa errar. Ponto. E que esses teus erros não vai criar nenhum transtorno, nenhuma dificuldade para mim, amanhã ou depois, poder confiar em outras pessoas. Porque é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas criaram essa confiança nos outros e se decepcionaram com os outros e acham que todo mundo é igual. Eu não posso criar isso. Então eu tenho que ter cuidado. A idolatria, quando você passa, se torna uma coisa excessiva, uma coisa muito fora do normal, de eu entender que o Marco eu confio no Marco, eu confio no Marco. E o dia que ele se erra, eu estou dentro do buraco junto com ele. Entendi. Não é isso, entendeu? Então a idolatria, ela tem que ter o cuidado, porque idolatrar a pessoa de uma forma que você, a mão depois que você, se aquela pessoa errar, eu não tenho como confiar nas outras pessoas, isso aí para mim é idolatria. Talvez isso, pastores, seja o que mais Deus, ele falou a respeito na questão do povo, né? Do povo de Israel. Porque foi até o pastor falou aqui a respeito de uma coisa bem interessante, né? A adoração, ela chama a atenção de Deus. Então, quando essa adoração ela é direcionada para um outro Deus, a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel, ou seja, Deus ele fala assim, opa, peraí, alguém está adorando um Deus que não existe. Essa adoração, ela parte, no meu entender, ela parte desse princípio. Então, por isso que Deus sempre quis que o povo fosse algo separado, a adoração somente a Deus, e o povo de Israel sempre nessa situação, né? Querendo olhar para os outros povos, eles adoram assim, então a gente vai ter que adorar assim. Eles procedem assim, a gente vai ter que proceder assim. Não. Porque, presbítero, eu gosto muito, sempre que eu posso, eu falo, vou falar aqui de novo sobre aquela... Me ajuda aí, pastor, não sei se é ave, se é pássaro, a garça, né? A garça, né? Ela entra dentro de um lamaçal negro... E pega o seu alimento ali. Alimento, né? Mas nós sabemos que ali, claro que as penas brancas, né? Ela tem alguma coisa impermeável ali, até porque quando cai água, você percebe que a água que cai, ela escorre, né? Existe ali alguma, né? Isso só Deus para explicar o que ele fez ali, né? Acredito eu que a lama também faz a mesma coisa, e em nós essa ação impermeável é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, isso aí, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele se torna impermeável, porque as impurezas vêm até nós, mas o Espírito Santo ele nos faz impermeável a ponto dela vir, né? Até tentar de todas as formas, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele tenta uma vez, ele tenta duas, ele tenta três e vai tentando, né? Assim, pastor? E vai tentando até, né? Como diz os antigos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essa é a questão, porque a garça ela vai dentro do lamaçal preto, negro. Ali ela extrai o seu alimento. Né? Isso quer dizer que eu posso estar na escola, no trabalho, na rua onde eu moro, no meio de prostituta, que eu não devo estar, claro que não, né? De pessoas profanas. Isso não quer dizer que eu vou cometer o mesmo ato que eles. Entendi. Né? Há momentos que nós temos que estar lá, às vezes para resolver alguma coisa, para conversar, ou até mesmo para falar do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que nós temos que estar lá sempre, mas quando tivermos que ir, por algum motivo, estarmos com essa impermeabilidade que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos ser contaminados. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós só vamos estar aqui falando a respeito agora da feitiçaria e vamos deixar aqui, vamos criar, né, pastor, a 15ª aula. Vamos estar falando até para que os outros pastores, os outros professores docentes da escola dominical possam também manifestar aí as suas opiniões aqui nesta aula, tá? Foi bastante proveitoso aqui, gostei muito desse modelo que nós adotamos aqui de participação, até porque, queridos, eu não dou aula sozinho, tá? Eu não sei tudo, né? Pastores aqui
me colocaram bastante, falaram bastante coisa, eu aprendi bastante coisas aqui também. Vamos estar falando aqui a respeito só da feitiçaria e vamos estar terminando no nome de Jesus. Aí depois a gente vai criar aí, já criamos, né? A 15ª aula. Vamos lá. Feitiçarias. Pastor Everton. Espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. O crente pratica feitiçaria, pastor? Muito. Jesus, é verdade? Tem muito Tem, aí. né? Tu vê hoje dentro das igrejas esses amuletos que eles criaram, né? Amuleto é uma forma de feitiçaria, né? Isso é uma forma de feitiçaria. Você bota algo que... Porque é assim, infelizmente as pessoas estão distorcendo o que é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a certeza da que se espera. É algo que você não está vendo, mas você tem a certeza que vai vir. E quando eu crio algo como um amuleto, o salzinho, ou a água do aquilo outro, né? Que tem outras. Eu crio algo. Água que veio de Israel. Água que veio de Israel, o tijolinho que foi tirado do barro não sei da onde. O óleo que foi ungido no monte não sei aonde. Porque esse negócio de óleo também tem muita. É meio complicado, até para tu explicar sobre esse negócio de óleo, né? O óleo, podemos criar uma aula a respeito disso uma também, base né? bíblica que pode ser usado, mas eu tenho que ter o cuidado quando eu crio essas coisas como um amuleto, porque isso aqui é o que me traz a minha fé, isso aqui é o que faz a minha fé. Eu estou firmado nisso aqui. Então nós temos que ter o cuidado nisso aí. Isso se torna feitiçaria. Entendi. Bem colocado aqui. Queridos, nós vamos terminar aqui esta aula, tá? A 14ª aula. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre as obras da carne relacionadas a sentimentos humanos pecaminosos e obras da carne relacionadas a vícios alimentares, tá? Quero agradecer a presença dos pastores Moisés e pastor Everton, tá? E queremos aí pedir que os irmãos vejam esta aula até o final, tá? Porque foi falado muitas coisas aqui e vou falar para vocês. Volto a dizer, você só não vai aprender se você não quiser, porque nessa igreja aqui nós prezamos a palavra de Deus e tem ensinamento aqui no nome de Jesus. Vamos estar orando e terminando no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Deus poderoso, Deus justo e Deus fiel. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo que foi falado aqui. Fiquei muito feliz, ó Deus, de os pastores estarem aqui, Senhor, me ajudando nesta aula. Ficou uma aula dinâmica, uma aula bem participativa e eu tenho certeza, Pai querido, que vai tirar dúvida de muitas pessoas que vão ouvir e ver este vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos um domingo abençoado na Tua presença, nos livra de todo mal, toma as nossas famílias, Senhor, nas Tuas mãos, livra-nos, Senhor, dessas enfermidades, destas moléstias diabólicas, ó Deus, que tem, Senhor, vindo sobre o mundo, nos proteja, Pai querido, nesta manhã, a nós e as nossas famílias e os nossos familiares, os nossos entes queridos, na Tua presença, no nome de Jesus, amém e amém.